maravilhosa. Ai, querida. Tinha que ser eu. Falei, gente, esse telefone tá tocando, acho que é o meu, né? Mas tomara que a Paty entre logo para me livrar desse som desse telefone. É horrível, aqui. né? Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo super bem. E vendo a sua beleza também toda aqui para, na tela imagina. do meu celular, né? Maravilha. Diga, querida. Não, eu demorei a entrar por isso, porque eu tive que mudar o microfone, porque a gente tem usado demais o microfone. Né? Agora vai ser um outro ferramental da nossa também, vida, né? Também. Então, também. assim, eu testei antes, porque acho que o som é fundamental, né? Para nós entendermos bem. Mas você é uma expert, querida. Você está aqui para ensinar para a gente hoje aqui, nos dar dicas melhores. Você sabe que eu ainda estou nessa fase do microfone que eu ainda não me acertei ainda, mas eu acho que fica mais profissional mesmo quando a gente coloca um microfone. O som fica melhor, né, Paty? Porque exatamente, você evita os sons externos, né? Para a audiência um às vezes eu uso, né? às vezes eu não uso, né? Sim, mas enfim, as pessoas estão entrando aqui, né, Paty? Eu estou vendo. Sim. Querida Gisele acabou de entrar, nossa desembargadora Edith Tourinho, né, também que está conosco. O Edith está sempre nos prestigiando, agradeço, dou um valor especial para ela, que é uma querida para todos nós. E aí, nessa fase inicial, para a gente aproveitar o nosso tempo com a Patrícia, né, gente, a gente faz aquela apresentação. Aí, quando eu recebi o currículo, o mini currículo da Patrícia, eu falei, meu Deus, vamos lá. Tem muita coisa para falar. Eu vou sintetizar, porque... Senão a gente perde tempo aqui, né? Também, todo mundo sabe, né, te conhece, né? Nós estamos todos, né? Olha o vídeo, CMKKK, eu não sei, né? Não sei o que a Tereza quis dizer. Se tiver alguma coisa errada, alguém vai falando ali, por favor. Eu vou cortada. corrigir, né? Enfim, mas a Paty é muito conhecida nossa exatamente pelo perfil dela, né, de magistério, perfil de fomentadora aí de toda a distribuição do conhecimento. Isso é uma característica muito legal da Patrícia, que além de juíza titular da 29ª Vara, para quem só a conhece como juíza, eu vou aqui apresentar aqui um mini currículo, que eu já conheço particularmente, mas eu peguei mais detalhes hoje, né? Paty é doutoranda. Desculpa, gente, Paty, tá? Já comecei a tratar a querida já com uma maneira mais informal. Mas as nossas lives são informais, né? O conteúdo é legal, mas tem que ser. Isso. Então, Paty é doutoranda pela Universidade de Coimbra, eu estive lá 2 anos atrás, amei aquilo lá, você está muito bem lá fazendo seu doutorado. Mestre também por Portugal, mas já pela Universidade Clássica de Lisboa. Foi primeira colocada no concurso dela, muito chique. Isso eu lembro disso, porque eu estudava na escola, na época da escola, na EMATRA, né, Fátima? Você já era aluna, eu passei bem depois, né? Mas você já que era aluna prestígio e que ficava lá na frente e sabia tudo, e já estava muito mais adiantado que a gente, não é à toa que passou logo e passou em primeiro lugar. Mas o que eu acho super interessante aqui para colocar para vocês em relação à Patrícia é que ela tem uma experiência, ela tem uma expertise como no magistério, que não é o magistério só nas aulas de graduação e pós-graduação, acho que ela não está dando mais aulas de graduação, mas ela é formadora nas escolas judiciais, né? Então ela é formadora na nossa escola judicial, conteudista na nossa escola judicial, é formadora na escola da ENAMAT, que é a escola do Tribunal Superior do Trabalho, é instrutora de PJE no CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, assim, a atividade da Patrícia é uma atividade institucional dentro da academia, dentro do magistério, muito importante, né? E é exatamente com isso que ela vem partilhar conosco aqui, né, o conhecimento dela e a experiência toda, né, tanto na parte teórica quanto na parte prática que ela tem em relação ao nosso tema de hoje. Além disso, é escritora de livros, enfim, de artigos, isso aí a gente já acompanha. Então, Paty, a gente convidou a Patrícia. Patrícia foi diretora da escola na última gestão da Jutra, né, e teve um trabalho muito bonito à frente da nossa escola, né? E a gente vem percebendo na Jutra, né, Patrícia, que você realmente está se diferenciando em relação às outras pessoas, em relação a esse conhecimento, em relação ao tema, que é essa questão da informática e desses métodos mais modernos em relação ao que a gente está enfrentando, que nós já tínhamos uma expertise, o nosso PJE já está quase 100%, né? A Justiça do Trabalho já está bem à frente aí nessas experiências,
Mas com a pandemia, né, surgiram aí novas ferramentas, né, que a gente pôde trabalhar e que teve que trabalhar para a gente continuar prestando a tutela jurisdicional. Então, eu vou passar a palavra para a Patrícia, para ela começar pelo tema que ela quiser, e depois porque a gente temos 3 ou 4 temas diferenciados dentro desse mundo da telemática, né, que a gente pode abordar, e você começa pelo que quiser e a gente vai desenvolvendo até às 7 horas, né? Vamos tentar sugar o máximo de você aí em relação a essas experiências, tá, querida? E eu te agradecer, obviamente, por você ter aceitado o nosso convite de ficar essa horinha aqui conosco, tá bom? E assim, é uma briga, né? Todo mundo quer fazer a live, né? E eu falei, não, a Patrícia deixa eu fazer, entendeu? Que a gente está se dividindo, cada um faz uma live, mas foi meio que disputada, vamos lá. Diga, querida, uma palavra. Então, eu que queria agradecer o convite e por ser você também, claro, um prazer enorme, na nossa presidenta, como gostam muito, né? Enfim, estou muito feliz realmente de estar aqui. E foi como você disse, por que esse tema, né? Virada tecnológica, né? E o processo do trabalho, os atuais de meios eletrônicos. Como você disse, eu fiz uma formação, sou formadora de juízes pelo CSJT em PJE. Acho até que você chegou a ser minha aluna, foi uma brilhante aluna. Foi. Curso, não lembra disso? Lembro. Exatamente. O que era ali? A ideia era que os juízes, naquela época, tivessem uma noção já diferenciada de que o processo eletrônico não é só uma transposição do processo físico para o meio virtual. Não é uma transposição. Então, o que nós fizemos naquela época? O que o CSJT quis ensinar, entre aspas, aos juízes? Que, na verdade, tudo muda. Né? Assim, o processo eletrônico, com a lei, acho que 11.419 de 2006, né? Modificou todos os paradigmas, trouxe novos princípios. Então, assim, essa base tem que ficar muito bem fundamentada, nós temos que ter essa ideia muito bem fundante para poder entender esses meios atuais eletrônicos que nós estamos vivenciando agora de uma forma tão intensa, né? Nós já tão intensa. Então, assim, se antes a ideia do CSJT já era que nós tivéssemos essas balizas, né, desses rompimentos de paradigmas, de princípios, mas então, mais importante agora, né, que isso seja visto, revisto, repensado, sedimentado. Então, acho que o tema é muito importante, né? Então, o que acontece? Esse influxo tecnológico, ele realmente fez com que, já na época do processo eletrônico, quando ele começou, tudo modificasse. O CPC de 2015 tentou nos trazer balizas em 2015, com uma seção própria em relação aos meios eletrônicos, às provas eletrônicas, ao sistema eletrônico, mas só luzes, até porque não saberia, né, como a coisa iria se delinear. E aí já tínhamos a menção, a prova eletrônica, as audiências, a colheita da prova telepresencial, de forma telepresencial, etc, etc. Mas eu acho que é fundamental que nós tenhamos em mente o quê? Que há uma ruptura paradigmática. É isso, o processo eletrônico, o processo que nós temos hoje, não é o processo físico transposto para o meio eletrônico. Ele é muito mais do que isso, ele traz uma conexão dos autos eletrônicos com o mundo. Né? Então, assim, surgiram por conta disso novos princípios em termos de direito processual que estão sendo meio que esquecidos, né? Não só pelos juízes, mas também pelos advogados, para tentar entender esse novo processo. Porque é um novo processo, sim. A teoria geral do processo, né, que baliza tanto o processo de trabalho quanto o processo civil, modificou, as normas fundamentais modificaram, e o processo eletrônico está dentro dessas novas normas, desse novo paradigma, trazendo novos princípios. Então, normalmente a doutrina lá traz 9 princípios, né, que nem vou esmiuçar. Primeiro tem nomes dificílimos, chatíssimos, né, dificílimos, vou gaguejar, vai ser horroroso. Então, eu até, para quem quiser, eu tenho um e-book com todos os princípios, as normas que tem relação, os institutos que estão atrelados, por exemplo, Bacen está atrelado a qual princípio, a videoconferência a tal princípio. É só entrar na descrição do meu perfil, tem um link, né, lista VIP do WhatsApp, pode pedir lá que mandam para vocês. É um e-book bem interessante, que tem todos os princípios direitinho, com as normas, para a gente não perder tempo aqui com essa paixão teórica. Ela é tão tecnológica que ela tem e-book, ela consegue lidar com todas essas modernidades da tecnologia. Eu gosto. Eu realmente gosto. Eu gosto. E eu acho isso, o CM, eu tenho que falar CM porque eu também chamo CM parte, né? Eu acho que é isso. Não tem como, nós não temos como retroceder. Né? Isso vai ser daqui para frente. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer o melhor.
né? Isso. Temos que tentar fazer o melhor. E é isso, né? E eu gosto, realmente eu gosto. Então, o meu intuito sempre foi, desde o CSJT, né? Desde a questão de tentar formar juízes e agora alunos, enfim. E é isso, é tentar mostrar que o novo está aí e temos que tentar fazer sempre o melhor. Sempre vou estar aberta ao novo. Eu acho que a gente tem que... E isso que nós estamos fazendo agora, hoje, e temos feito tanto, é o mais importante, essa troca de ideia para fazer um novo melhor, né? Um novo melhor, com certeza. E eu realmente gosto da tecnologia, mas daí é uma questão que eu defendo e eu acho que não vamos ter como fugir. Então vamos tentar fazer o melhor. Né? Então, voltando aqui. Então, não vou entrar, né, em esmiuçar os 9 princípios, que são chatos, inclusive, tem nomes complicados. Para quem quiser, o e-book está disponibilizado. É só pedir na lista VIP. Mas tem 2 princípios que eu acho que assim, são fundamentais para essa nossa realidade pandêmica. Né? Por essa enxurrada de situações que não temos como fugir, né? Que são as audiências por videoconferência, o PJ Calc que vem aí com toda a força, as intimações por meio eletrônico, que né, o nosso tribunal avançou de uma forma que eu acho que é fantástica, inovando, já regulamentando. Enfim, temos vários novos meios eletrônicos que estão aí postos para facilitar, na verdade, para trazer o quê? Mais celeridade que o próprio processo eletrônico traz e segurança também, que é uma coisa que é esquecida. Porque toda essa ideia, né, do processo eletrônico é para trazer também segurança. Porque no processo físico nós não tínhamos essa segurança. Não sei se você com certeza, nós somos dessa época que a gente perdia processo, aparecia processo no teto. Assim, é isso, quer dizer... Eles caíam em torno ali do arquivo, né? Uma coisa complicada, né? Então, assim, agora não, existe uma segurança, uma transparência, né? É muito mais público, na verdade, né? Isso daí também é algo que deve ser visto. Então, tem 2 princípios que eu acho que assim, são fundamentais para a gente revisitar tudo que a gente está vivendo, para não ficar só criticando, a audiência de videoconferência é difícil, o PJ Calc é difícil. Vamos repensar lá na base, né? E aí eu trago esses 2 princípios que eu acho fundamentais. O primeiro é o da hiperrealidade. Já começa o nome também, não é muito fácil. Hiperrealidade. O que é a ideia da hiperrealidade? O princípio da hiperrealidade, ele está atrelado ao nosso princípio da oralidade, né, em termos de audiência, mas ele diz o quê, em termos de processo eletrônico? Que, na verdade, nós temos mais do que uma oralidade, nós temos uma oralidade radicalizada pelo processo eletrônico. De que forma? Independentemente das audiências telepresenciais, as audiências podendo ser gravadas, que acontece já há muito tempo em vários tribunais do trabalho, inclusive, não tem nada a ver com telepresencial, as presenciais já sendo gravadas, você tem uma hiperrealidade. Então, na verdade, o processo eletrônico, com todo esse ferramental tecnológico, ele nos traz o quê? Muito mais, o acesso muito maior a uma verdade real. Por quê? Diferentemente de um processo que não é gravado... Entendi, isso é realidade, vou anotar. Vamos lá. Que nós registramos, quer dizer, nós juízes registramos o que achamos subjetivamente que ocorreu numa audiência, quer dizer, claro, né, junto com os advogados, etc., vamos registrar em ata e tal, mas fica de uma forma subjetiva, é um papel que vai chegar no primeiro grau e vai ler, ainda que seja um papel eletrônico, é uma coisa muito fria, né, porque vai ser como nós narramos o que aconteceu. Quando você tem essa hiperrealidade na oralidade da gravação de uma audiência, por exemplo, aquilo ali é uma verdade fidedigna. Por quê? Não vai ser subjetiva, não vai ser, por exemplo, quando eu estiver avaliando aquela prova, não vai ser aquela sentença que eu disse, e a testemunha não convenceu o juízo porque titubeou, porque olhou para o lado, porque gaguejou, como nós fazemos. E de repente o desembargador vai falar assim, não, exagero dela, eu acho que vale sim, que é o que acontece na prática. Agora, gravando, não. Não só na telepresencial, volto a dizer, nas audiências gravadas, como já acontecia em outros tribunais. Agora não é mais subjetivo, está lá, a testemunha olhou para o lado, a testemunha gaguejou, titubeou, tremeu, não soube responder a pergunta, não é a minha impressão de juíza, não é a sua percepção de juíza, é exatamente como está ocorrendo. E isso pode ser avaliado, periciado, revisto, isso é perfeito.
É exatamente uma verdade, assim, é o mais próximo de uma verdade real, filosoficamente está equivocado, mas tudo bem, é o mais próximo de uma verdade real que nós podemos ter. Né? O tribunal ter acesso a realmente o que ocorreu na audiência, e não um papel do que nós registramos que ocorreu, isso é fantástico. Isso é um avanço incrível em termos de busca da verdade real, entre aspas. Né? Então, assim, esse princípio, eu acho que já, para mim, né, acho que já modifica toda a forma de vislumbrar o que nós estamos vivendo. Nós não podemos só pensar na dificuldade tecnológica, que claro que há, e haverá pontualmente, haverá em várias situações, né? Mas como regra, assim, partindo da situação posta, é muito positivo. É muito positivo, né? Então, esse princípio. O segundo princípio, que também está atrelado à questão da audiência por videoconferência, é o da desterritorialização. Por isso que eu vou falar de dois. Eu adoro todos isso. Com nomes a palavra é horríveis. difícil, mas eu adoro isso. Então, o princípio da desterritorialização, que foi, o PJ trouxe isso para a gente, independentemente de audiência por videoconferência. Nós já tínhamos assim, acesso, né, independentemente da localidade. Você poderia ir para sua casa de praia, para Teresópolis, para a Serra, e estar lá no processo. Né? Nós tínhamos acesso, nós já fazíamos audiência, eu sei que você fazia, Mônica fazia, eu já fazia audiências, colheita de prova testemunhal de partes por videoconferência, de partes ou testemunhas fora do país, antes mesmo da pandemia. Nós não tínhamos essa limitação. E os advogados que pediam, eu até ficava, veja bem, eu não me sinto muito segura, porque era no Google Meet, eu falava, eu acho que tem que ter um sistema... Hangout. Isso, então, é esse. Do Gmail, Isso, então eu achava que de repente poderia ter alguma situação que fugisse ao meu controle. Os advogados insistiam, né? Nós temos na vara um notebook específico para as audiências por videoconferência, né? Isso tudo por quê? Porque o processo eletrônico trouxe isso. Você não tem as limitações físicas e territoriais que nós tínhamos com o processo físico. Isso é fantástico. Bacen Júri, óbvio que já era um exemplo disso, né? Nem vamos falar do Bacen, né? Enfim. Mas o Bacen Júri já era isso, né? O juiz já conseguia ir onde o dinheiro fosse, digamos assim, né? Sem estar... E a nova geração não viu isso, né, Paty? Porque, por exemplo, eu sou da época do ofício, né? Exato. A gente recebia aquelas dezenas de respostas de ofício do Bacen. Nossa. Hoje você tem uma senha, você vai lá, você autoriza. Exatamente. O oficial de justiça tinha que ir lá e descobrir, etc. Agora você tem todo esse ferramental. Quer dizer, esses avanços, claro que no primeiro momento tudo é muito difícil, tem que parar, tem que estudar, tem que aprender, mas temos que tentar ver que o positivo disso tudo é fantástico. Realmente assim, é muito avanço. Quem viveu o processo físico, né, como realidade maior, sabe que isso tudo é mágico até. É fantástico. Então, assim, por isso que eu tento, e eu fico até meio chata, porque todos os meus seminários e lives, todas normalmente são na defesa dessa situação do avanço tecnológico, porque eu acho que soma muito, né? Então, esse princípio da desterritorialização, né, ele mostra isso, que você consegue ter muito mais efetividade que você tinha antes. Né? Isso, efetividade é acesso à justiça. Você quer acesso à justiça efetiva, não é acesso à justiça formal, né? Para inglês dizer. A gente fala muito do primeiro grau, né? Porque, claro, nós somos juízes de primeiro grau e a gente está fazendo muita audiência. Mas, assim, o resultado de produtividade da segunda instância e do TST, do TST eu não estou nem acompanhando muito, estou acompanhando mais da segunda instância, tem sido tão expressivo nesse momento de isolamento social, porque estão fazendo audiência virtual ou telepresencial, assim, estão julgando assim, de uma forma impressionantemente rápida e com um resultado positivo. Eles estão trabalhando incessantemente, o segundo grau está trabalhando muito, né? E a gente vê assim, poxa, já podia ter feito antes, né? Como a gente fazia de ouvir a testemunha, né? Isso. O depoimento do pessoal que estava fora. Então foi preciso assim, um momento horrível, porque a gente sabe que a pandemia ela tem todos os efeitos negativos, que a gente não vai abordar aqui, mas em compensação para o nosso processo. Quando eu falo processo de trabalho, não é processo em termos de regras, mas os nossos procedimentos, né? A forma como a gente passou a trabalhar, ela teve uma alteração significativa que, como você muito bem pontuou, ele começa lá no PJE. Né, que foi rejeitado, né, que foi feito vários, que está sendo aprimorado, né, porque realmente no início
foi um caos, né? Já não funcionou muito bem. Mas, enfim, você vê a possibilidade que você tem de prestar a jurisdição de uma maneira mais, como você falou, segura e de mais ágil também, né? Vamos lá, tirei a sua palavra. Não, imagina. Lembrei disso. Não, mas perfeito, exatamente isso, né? Então, dentro desse princípio da questão da efetividade, nós verificamos o quê? É exatamente a possibilidade da oitiva das partes, que nós já fazíamos, das testemunhas e tal, e atualmente a gente vê até a deusa CPIs. Para que carta precatória inquiritória? Né? Que era algo assim, que retardava muito a fase de conhecimento nossa. Tá? Quer dizer, agora já não temos mais esse entrave. Eu já tive audiências que foi exatamente nesse sentido. Não temos que aguardar para audiência telepresencial, a oitiva de testemunha. Eu falei, oi, não. Claro que não. Traz todo mundo para essa audiência. Os advogados ficaram, assim, super felizes, quer dizer. Porque, assim, realmente quem está aderindo, está gostando muito. Eu sei que você está desde o começo nisso, né, Semi? Assim, né, exatamente. Eu comecei com a ferramenta desde o início. Assim, claro, né, apareceu, pronto, estava lá no curso. Não tem jeito. Mas eu segui o procedimento emergencial. Né, que até defendi lá com a Luísa, naquele seminário e tal, e continuo seguindo. Então, na verdade, eu fiquei muito nas audiências de conciliação e faço instrução propriamente. Né? Então, eu demorei por conta que tínhamos aquele prazo todo, maio, né? E só em maio que poderia começar as instruções, e eu fiquei no procedimento emergencial. Mas você, por exemplo, que começou mesmo, né, logo do início, etc, colocando urnas e conciliação, você verificou isso. Assim, no primeiro momento, havia um repúdio muito grande, acho que na primeira região mais ainda, pelo que eu converso, né, com os nossos colegas de outros regionais, mas depois que eles saem da audiência, eles saem felizes. Eu gosto de trazer um exemplo, que eu tive uma que foi o contrário. Nós tivemos que adiar por uma outra situação específica, nós íamos dar prosseguimento, enfim. E falei, tudo bem, mas vamos deixar sem medir, porque nós trabalhamos com 2 secretários de audiência, né? Minha primeira secretária de audiência, né, a realmente principal, digamos assim, vai entrar de licença, etc. Eu vou deixar sem medir para depois nós agendarmos. Não, excelência, vamos marcar logo, porque a gente quer que seja presencial de novo. Eu achei que era fantástico, porque isso, assim, eles saem, você vê isso, depois eles saem da audiência, depois que ela realmente acontece, assim, elogiando, né? No final sempre acabo conversando com os advogados e eles falam, que bom, agora vou almoçar, não sei o que, no tempo que eu ganhei, eu estaria, né, para lá e para cá, estaria esperando, eu estou esperando. Enfim, tem muita essa questão da mobilidade urbana faz um diferencial muito grande, né? Porque aqui no Rio tudo é muito longe, né? Você vê assim, é capital. Mas tem Bangu, Madureira, Zona Oeste, né? E assim, longe. E, por exemplo, eu que tenho uma experiência de Itaperuna, eu hoje converso às vezes com os advogados de lá e eles estão sustentando no tribunal coisa que eles não faziam antes. Porque vinha de longe, era 7 horas no ônibus, tem um custo também, né? A parte às vezes não consegue pagar porque é reclamante, né? Principalmente reclamante. E eles falam, nossa, a gente está sustentando muito no tribunal agora. Eu falei, puxa, que legal, que bom ouvir isso, né? Porque eles se sentem felizes porque eles estão, né, conseguindo prestar uma assessoria para o seu cliente de uma forma mais efetiva, com menos custo. Então, essa questão orçamentária, ela vem com um significado muito grande por trás dessas ferramentas de tecnologia, porque realmente há uma economia, né, financeira, seja para o advogado, seja para nós, seja para o próprio tribunal, para o próprio TST em termos de instituição. Você está economizando, você não está lá, você está economizando. É claro que a gente sabe que em determinadas situações a gente tem que ir fazer presencial. Eu mesma já estou tirando, não faço todas, né? Aquelas que eu vejo que são muito complicadas, não, essa vai esperar a gente voltar, porque não tem condição, né? Mas, assim, são várias ferramentas, né, Paty? Então, assim, a gente está falando aqui da audiência, por exemplo, ontem. Pela primeira vez eu fiz audiência fora da minha casa, eu tive um problema, eu precisei ir a Nova Iguaçu, não consegui chegar no destino na hora certa, parei o carro no estacionamento, peguei o celular e fiz audiência. Olha só, localidade, princípio da destemporalização. Eu não estava habituada a fazer no celular, fiquei meio atrapalhada, como sempre, eu me atrapalho com o celular, né? Porque eu não sou igual a você, que tem mais habilidade, mas eu consegui entrar, ouvi 2 testemunhas de cada uma de uma parte, fiz a cariação no celular. Olha só. Quando eu acabei aquilo, eu falei, gente, não acredito, eu fiz isso no celular. Né? Depois eu fiquei com a raiva do celular danado, porque eu fiquei segurando muito tempo, estava dentro do carro. Expliquei para as pessoas, vocês estão vendo, estou dentro do carro, eu não consegui chegar, né? Cumpri meu compromisso, tinha mais um processo na pauta,
Voltei para o carro, porque a internet estava péssima, e aí eu reconheci que realmente esse negócio de internet Pode é complicado. Eu estava em Nova claro. Iguaçu, né? Então eu estava na Baixada, e voltei para o carro, só no carro pegou meu 4G direitinho do celular, voltei para o carro, fiz a última instrução, ouvi, aí só tinha parte para ouvir, ouvi o depoimento pessoal, aí depois eu parei e falei, meu Deus, quando que isso poderia acontecer? Eu estava fazendo, eu não adiei, eu ia adiar, porque eu não tenho como, eu tive que resolver um problema, eu ia ter que adiar a audiência, e eu concluí, quer dizer, um eu concluí, o outro eu dei andamento ao processo. E quando a gente para pensar, eu mesmo fico assustada, né? Eu digo, assim, é quase que mágico se a gente for pensar, né? Assim, imagina isso há 20 anos atrás. A gente tinha conversado, a gente está falando da audiência, mas aí quando eu paro para pensar no cálculo, e a gente tem aquele modelo antigo do contador fazendo às vezes à mão, um programinha, e aí os programas foram surgindo aos poucos para facilitar a vida do contador, que fazia na máquina, né? Eu sou da época que tinha uma máquina calculadora, tipo financeira, né, na mão do contador, e ele ficava batendo aqueles números todos lá. Hoje a gente tem o PJE Calc, que eu não domino muito bem, eu queria que eu vi agora de você, o que você acha, que é a sua experiência no PJE Calc. Eu estou querendo aprender, eu acho que antes de... Eu quero eu mesma fazer. Nós temos colegas que fazem. A Renata Ovita, ela mesma faz o cálculo, ela faz a sentença, ela calcula e manda ver. Ela não manda nem para o contador. Coisa simples, ela nem manda. Quer dizer, ela já domina, né, a ferramenta. Eu já não domino muito bem. Mas diga aí o que você acha disso. Então vamos lá, vamos por parte. Primeiro, essa questão, né? Lá na vara, a sentença, nós tivemos agora a correição, e foi até com uma Fralino. E a gente verificou que 90% das sentenças lá na vara são líquidas. Nós conseguimos, porque realmente eu tenho a sorte de ter 2 contadores fantásticos. Então, assim, a minha opinião em relação ao PJE Calc não é só minha. Eu vou trazer também tudo que eu trago de informação deles, porque eu tiro todas as dúvidas com ele. Mesmo antes da pandemia, o que acontecia? Por ser professora, né, aquela questão toda, eu tenho, assim, uma enxurrada de perguntas de peritos, de alunos peritos, de alunos advogados, e eu vou anotando tudo, e sempre aproveitando, claro, para trazer isso, né, de uma forma positiva para o trabalho da jurisdição, sempre sento com meus contadores e pergunto, isso tem pertinência? E antes da pandemia nós sentávamos os 3, eles abriam a tela do Juriscalc, não, do PJE Calc para mim, e eu lembro quando realmente houve a obrigatoriedade do implemento, né, do PJE Calc com a resolução 241, nem foi a 185, a 185 criou o PJE Calc, né, digamos assim. E a 241 trouxe essa obrigatoriedade, que foi quando a OAB teve aquela nota técnica, né, com um elenco enorme de críticas. E claro, tem algumas questões que são críticas mais principiológicas, como a questão de acesso à justiça, etc, etc. Mas eu fui tirar com eles as dúvidas em relação às questões realmente matemáticas, digamos assim, né, do próprio sistema. E mais do que isso, semana passada eu fiz o curso de atualização do PJE Calc, que é direcionado para os advogados e para os peritos. Eu imaginei assim, não é possível, assim, eu continuava ouvindo críticas dos advogados e dos peritos, e eu pegando ali com meus contadores e tudo certinho, redondo, eles elogiando, eu achando fantástico, quer dizer, alguma coisa tinha errado nisso. Falei, vou fazer o curso dos advogados e dos peritos. Fiz semana passada, de atualização. Aí disse que como você se cadastra? Outros. E fiquei lá quietinha assistindo. Recebi o certificado e tudo. Enfim, na verdade, não tem pertinência, assim, todos esses questionamentos, eu digo em termos de ferramenta eletrônica, volto a dizer. Entendi. Questão de obrigatoriedade, se fere a livre opção das partes, essas questões todas, eu acho que é uma outra discussão. Eu quero entrar na discussão da ferramenta PJE Calc mesmo. Hoje, ela está na versão 2.5.6, né? E as críticas que eu escuto são as mesmas da versão 2.3, né? Que são, ele é amarrado, não é possível a inserção de novas rubricas. Por exemplo, que eu ouço assim reiteradamente, mas eu não consigo colocar verbas contratuais, convencionais, não legais, na base de cálculo das horas extras. Totalmente possível, Semi. Só que você tem que ir lá no comecinho, vai ter que sentar,
criar sua base de cálculo, dá um trabalhinho no início, dá, como tudo que nós fazemos, né? É como se fizesse um modelinho, né? Exato, mas depois disso, ele é um sistema muito inteligente, porque ele avisou, aqui está faltando, aqui está errado, ele te alerta. É um sistema flexível, não é amarrado, como dizem. Essa versão atual, ela está redondinha. A minha contadora, então, acrescentou umas questões para mim semana passada, e disse, doutora, não dá para fazer isso, aquilo, outro. Eu não entendi muito bem, para ser sincera, porque era tão profundo, né? Assim, é tão profundo que eu digo assim, é um detalhe tão específico que essa nova versão trouxe, que eu falei, meu Deus, a gente vai usar isso uma vez na vida, mas enfim, né? Para você ver que ele é flexível, é totalmente customizável, não é engessado, muito pelo contrário. Então, assim, agora tem que parar, tem que fazer o curso, né? Tem que tirar dúvidas, né? O CSJT disponibiliza esses cursos paulatinamente, gratuitamente. Vou ficar até esperta para fazer isso também. Eu fiz questão de assistir esse curso que é para o público em geral, para verificar se realmente era uma... Porque, assim, a versão que é o PJE Calc para os advogados e para os peritos, que é o PJE Calc Cidadão, que é diferente do nosso PJE Calc puro e simples, a única diferença é que nós usamos logados na rede do tribunal quando estamos lá. E eles podem usar sem internet, sem estar logado. Mas as ferramentas são as mesmas, é idêntico. Então, assim, eu fui verificar isso, não é possível. E realmente não, assim, cai por terra toda essa argumentação. Né? Então, em termos de PJE Calc, as argumentações técnicas, eu acho que, sinceramente, não pertinem. E agora, claro, essa questão da obrigatoriedade, de imposição, etc., etc., o que eu posso acrescentar, e eu vou defender o CSJT novamente, não adianta, né? A gente aprende por lá, a gente acaba verificando assim. O que acontece? O CSJT está inovando demais na justiça do trabalho, está criando regras demais, por exemplo, na justiça comum não está inventando tanta coisa, porque na justiça do trabalho que está, etc, etc. Eu acho que primeiro, né, o CSJT é órgão do TST, né, e o artigo 196 do CPC diz o contrário, que os tribunais, primeiro deveria ser o CNJ para regulamentar e normatizar toda a questão dos meios eletrônicos, né. Supletivamente, na ausência do CNJ, quem deve regulamentar, normatizar os meios eletrônicos de acordo com o processo eletrônico são exatamente os tribunais. E, no nosso caso, os órgãos, né, respectivos. Então, no caso do TST, o CSJT é o órgão responsável para essa normatização. E ele está fantástico, a meu ver, pelo contrário, ele não está inovando, ele está fazendo o papel dele. O artigo 196 diz, tem que ser normatizado, porque a seção do CPC, que trata dos meios eletrônicos, é bem simplesinha, porque vai de acordo com o avanço tecnológico. Então, de acordo com esse avanço tecnológico, tem que ter a normativa, e essa normativa cabe aos tribunais ou aos seus órgãos, né? Ao CNJ, supletivamente aos tribunais, no nosso caso, o CSJT de uma forma geral, ou os tribunais em si, como é o caso da regulamentação da intimação por WhatsApp, que o nosso tribunal fez também perfeitamente, porque está lá no artigo 196. Tem que ser regulamentado sim pelos tribunais, porque senão cada um faz de uma forma. Isso não é legal. Isso é que não pode ser. Isso, assim, a regulamentação, claro que críticas sempre teremos, né? É sempre para aperfeiçoar. Vamos avançar, vamos trocar ideias como estamos fazendo aqui, como temos feito em vários seminários com advogados, com peritos, com o Ministério Público, etc, etc. Mas tem que ter uma normativa como diretriz. Você vai, eu quero usar o WhatsApp. Agora você não quer usar... Não pode ser assim, senão vai ser pior. A gente vai ter mais códigos de processo de trabalho eletrônico. E é o CPJ, né, Patrícia? Porque os advogados falam muito isso, eu acho que eles estão certos de falar, né? Que é muito difícil trabalhar quando você tem um código de processo do juiz. Porque aí cada juiz é diferente. Então, assim, é melhor fazer uma coisa padrão e inclusive a gente tem que se adequar àquilo ali também e dar segurança para os advogados trabalharem. Exato. Né? Então, a gente tem uma baliza. Claro que vai aperfeiçoando, né? Claro. É isso, vão ter críticas. Eu acho que, claro, a OAB está certíssima em ponderar e trazer elementos que às vezes nós não vislumbramos. Por isso essa troca de ideias. Claro. E, acho que o mais importante é isso, é todos estarmos abertos ao novo e essa troca de ideia. O que não dá para ficar amarrado sem querer ver
e sem querer saber. Porque senão vai ser exatamente isso. Eu vou continuar ouvindo críticas em relação ao PJE Calc de uma versão 2.3, 2.4. A gente já está no 2.5.6. Né? E em relação às audiências... Você sabe até isso, qual é a versão, Paty? Eu não sei, não. Tenho uma ideia. Não, mas é assim, especificamente porque, né, enfim, eu fiz o curso agora e é uma dúvida assim, que sempre me afligiu muito. Porque como é que pode, né? Assim, eu sempre pensei, como é que meus contadores gostam tanto, como é que eu acho tão fantástico? Porque, assim, eu também sempre tive mania de fazer sentença líquida na época do sumaríssimo sozinha, né? A gente não tinha isso. Eu usava o cálculo rápido que nós tínhamos, na própria audiência eu fazia, do sumaríssimo. Depois passamos para o juriscal, que aí começou a ficar difícil para mim, né, porque tinha que alimentar e a gente perdia muito tempo, né? Mas sempre fiquei nesse ping-pong com meus contadores, nesse crescente, nessa evolução em relação à liquidação das sentenças. E volto a dizer, nós temos 90% de sentenças líquidas. Então, eu acho que o grande problema é esse. Eu acho que não batia, né? Como é que pode? Eles gostando tanto, cada versão mais aperfeiçoada, e eu achando fantástico, eles achando fantástico, nós 90% de sentenças líquidas, rapidíssimo, né? Quer dizer, usando esse sistema e as críticas ali, e ali, e ali, e sempre a mesma tecla. Volto a dizer, não estou entrando na questão da obrigatoriedade, mas na questão da ferramenta em si. A ferramenta, né? Aí você verifica o que na verdade não se sentou para estudar. Porque é chato, claro que é chato. Para quem não gosta, por exemplo, de cálculos, é muito chato você sentar e vai abrir o histórico salarial, e vou inserir agora a base de cálculo, e vou inserir os feriados. É claro que dá um trabalho, né? Assim, mas tem um outro lado também que eu acho interessante, que nesse aspecto eu não entendo muito essa crítica insistente, né? Contra o PJE Calc, porque eu acho que tudo bem, pode ser chato, mas é uma forma também de você trazer uma igualdade de parâmetro, você padroniza, isso traz uma justeza, né? Se a sentença líquida tem que usar o PJE Calc, nós temos a recomendação 4 de 2018 da Corregedoria Geral do Justiça do Trabalho que diz, nós temos que usar o PJE Calc nas sentenças líquidas, por isso nós usamos, né? Se existe essa padronização dessa ferramenta e existe a possibilidade de qualquer um ter acesso a essa ferramenta, que vai ser padrão para o juiz, para o advogado, de um lado e de outro, eu acho que traz uma igualdade e um padrão que traz mais justeza, mais segurança. Por quê? Diferentemente do que acontecia antes, e você vivenciou isso e eu também, os grandes escritórios pagavam os grandes contadores, né, os melhores peritos contábeis, etc., e destruíam o cálculo, na verdade, da parte, né, hipossuficiente, que não tinha ferramental. Né? Então, assim, agora não. A ferramenta está ali de uma forma equânime, né, padronizada e verificável pelo judiciário, pelo segundo grau, de uma forma padrão. Também, então, né? Então, assim, simplesmente rechaçar, né? Sem realmente sentar, se debruçar. Claro que uma outra situação, como também nas audiências, tudo, né? Sempre tem exceções. E aí vamos sim cair na exceção. Mas como regra, simplesmente rechaçar sem se abrir, né, para esse novo todo que nós estamos vivenciando, eu acho que não é legal. Às vezes eu percebo, Paty, assim, que o direito ele cria assim, uma resistência muito grande em relação às questões tecnológicas, né? E às vezes eu estou conversando com algumas pessoas fora da área do direito, né? Porque eu tenho uma filha médica, então ela fala assim, mãe, todo o avanço da medicina de algumas décadas para cá, ela se deu em função da física, né, e da tecnologia, por conta da aparelhagem. Então, hoje você faz cirurgia sem abrir, você faz uma laparoscopia, isso tudo é equipamento, é tecnologia, né? Você faz cirurgia pelo computador, você faz de longe às vezes, né? Olha que surreal você imaginar que uma pessoa não está ali fisicamente, mas é por conta do computador, ela vai operar aquela coisa. E o direito, ele foi mais lento nessa situação, né? Até porque o processo eletrônico. E isso é a Justiça do Trabalho que está quase 100% no eletrônico, falta muito pouco para chegar. Mas a gente ainda tem uma Justiça Estadual ainda mais lenta no processo eletrônico, que ainda não conseguiu fazer, até por causa do volume deles também, que é bem maior, bem mais expressivo. Mas assim, foi lenta a nossa transição,
né? E aí, com essa, nós estamos mais de 6 meses isolados, né? Fora do ambiente do fórum, né? E mesmo assim a gente produziu enlouquecidamente, todos nós, pelo menos no despacho, nas decisões. As sentenças diminuíram um pouco porque as audiências diminuíram também, então a gente teve ali uma diminuição, ao contrário do segundo grau, que está produzindo demais, porque a gente está impulsionando efetivamente os processos para o segundo grau. Mas assim, o direito... parênteses. Não, só vou abrir um parênteses. Depende. Por quê? Eu volto a dizer, como eu adotei o procedimento emergencial, o rito emergencial, o que aconteceu? Eu tive muito julgamento no Estado. Assim, aquela questão realmente... Gente, aquela que não precisa mais. Realmente, o que eu fiz, né, por conta dessa pandemia? Por não ter essa quantidade de audiência, só colocar em pauta conciliação e instrução, eu peguei todos os processos mesmo, CM, todos, e vi um por um, fazendo exatamente aquela verificação de tem controvérsia mesmo, precisa de prova efetivamente, e realmente, assim, das partes mesmo dizerem não tem, ou, claro, vai ter aquela situação que diz que tem e não tem, aí fala onde é que está, aí não tem. Então, assim, então, nesse aspecto, para quem seguiu esse procedimento emergencial, as sentenças nem diminuíram tanto. Foi menos, né, Paty? Não, claro, a gente fazia muita audiência, né? Era 15, 20 processos por pauta, por coisa. A gente encerrava muita coisa, nem se compara. Né? Mas eu digo assim, mas amenizou para quem, por exemplo, para quem nada fez, digamos, né? Claro, né? Nesse sentido, né? Com certeza. Entendi. Porque você fez desde o começo, né? UNA, tudo e tal. Fiz conciliação, fui UNA, eu fui vendo tudo, eu assisti passei tudo. A instruir depois de maio, só que eu comecei a instruir, segui lá a orientação, né, do corregedor geral. Usei menos o rito emergencial, mas usei também matéria de direito, né? A parte está dizendo que não tem mais o que produzir, vamos encerrar, vamos fazer sentença. Pena que não veio para ficar, né? Eu queria que isso ficasse, o rito emergencial, para sempre, porque realmente nem tudo pode para pauta, gente, né? Não precisa ir, né? Exato. Bem, eu vou ser sincera, eu já fazia muito esse julgamento. A Mônica Brandão também falou que fazia e que nunca teve nulidade. Nunca tive nulidade, nunca tive. Por quê? Porque eu já colocava exatamente essa situação. Se eles quiserem colocar em pauta para conciliação ou para apontar, né, que há controvérsia, não tem problema nenhum. Só que como eu não estou vislumbrando, eu fazia o rito totalmente cartorário mesmo. Cartorário. Contestação vinha mesmo no processo. Isso otimiza a pauta, porque a gente faz a pauta aquilo que precisa da pauta. Sim, né? eu tive, para ser sincera, isso eu faço, acho que tem, sei lá, da época do nascimento, antes do nascimento corregedor. Isso daí nem sei mais quanto tempo tem. E eu tive um processo só que foi anulado. E eu vi que foi aquela nulidade assim que, sabe... A pessoa não entendeu o que a gente estava fazendo. Exatamente, talvez, pronto. Né? Tanto é que quando foi para a pauta, mesmo de audiência, e claro, aí nós tivemos que seguir o acordo, né? Máxima vênia. As partes colocaram, a excelência, na verdade, não era para colocar, não, mas tudo bem, né? Assim, não temos prova a produzir. Aí eu falei, poxa, mas não foi arguído nesse tipo. Não, isso arguiu que não foi colocado em pauta. Então, assim, nulidade sem prejuízo, esquece, né? Enfim, mas aquelas coisas que acontecem, faz parte. Então, assim, eu já usava, né, e pretendo usar por conta disso. No frigir dos ovos é muito positivo. Eu acho que eu vou começar também. Se as partes, se os advogados não se fizerem nenhuma oposição, tiver tudo muito claro, vamos continuar, porque deixa para pauta aquilo que tem que ir para pauta, vamos fazer essa limpeza. Ai, que droga, nosso tempo está acabando, eu estou aqui vendo os colegas entrarem, tem nem meu Deus, tem ainda comentar a Janice, a nossa linda lá de Santa Catarina, está aqui, doutora Belinha, doutora Eduardo. Eu vi uma opção de gente entrando, só que eu não consigo falar. Eu não paro de falar também. Não, eu também não vou te interromper agora, já te interrompi, né? Mas para anunciar em tantos querida Ana Paula, nossa nova juíza titular de Queimadas. Ai, linda. Enfim, muito merecida. Nossa desembargadora Cláudia Sami também já vi entrando aqui. Enfim, vários advogados queridos aqui nos dando também parabéns, enfim, né? E a Junta agradece a todo mundo que participa, né? E nos dá apoio, porque a gente faz a live, a gente não faz uma live só para quem a gente convida, que no caso aqui é a Patrícia. A gente faz uma live porque a gente quer conversar também com o público externo. E aí ouvir os advogados, ouvir os advogados que foram alunos da Ijutra ou não, tanto faz, enfim. Né? Vi o doutor Marcelo Landi, que é de Itaperuna, também entrando aqui. Essa é a nossa facilidade da live, né? Porque onde quer que você esteja, você continua assistindo. Antes da gente terminar, a gente vai falar do WhatsApp, né? Que é a nossa recomendação, nosso ato conjunto aqui mais moderno que tem. Até baixei aqui, já tinha feito a leitura ali de novo, número 1 de 2020. E aí eu queria saber, nós queremos saber, né? Não sou eu, somos nós, né?
que você já elogiou, eu vi que você já elogiou, mas assim, em termos práticos, né, e assim, de dentro do ato conjunto, o que você achou? Eu acho que facilita, né, mas quero que você é mais expert. Mas aí vem exatamente, já começa o grande problema. Assim que o ato veio, né, já começaram as críticas, né? Não, exatamente nesse sentido. Não pode, o tribunal está legislando. Não, é exatamente tudo que eu coloquei. Nada disso, pelo contrário. O tribunal está fazendo o papel dele, porque quem tem que regulamentar essa situação dos meios eletrônicos, inclusive de comunicação, são os tribunais. Então, perfeita, a atuação foi perfeita, muito pelo contrário, né? E aí vem a discussão, nós não somos obrigados a aderir. Volto a dizer, a crítica é sempre nesse... A pessoa não para e lê. Né? Lê o ato. Não é obrigatório, é facultativo tanto para as varas, né, para as unidades jurisdicionais, como também para quem quiser aderir, né? Então, em querendo aderir, tanto é que pode aderir, depois não quer mais aderir. Assim, você pode desistir da aderência, exatamente, né? É uma facilidade muito grande, né? E assim, eles focam muito nessa questão do WhatsApp Business, né? Porque realmente o WhatsApp Business, ele é um ferramental atualmente de comunicação muito forte, né? E ele especificamente, como você não pode ficar mandando mensagem sem ter o recebimento oficial e nem receber o contrário, tem toda uma logística, uma estrutura própria que é perfeita para isso, né? Nós vamos adotar, nós já estávamos adotando o WhatsApp não para... volto a dizer, você deve ter visto pelo ato, ele não vai substituir as intimações. Sim. É uma ferramenta simplesmente para facilitar e agilizar. Paralelamente, você vai ter todas as intimações no processo eletrônico, regulamentar, né, formalmente. Então, é para facilitar, como já acontecia nas audiências. O André e a Gisele Veloso estão dizendo aqui, Paty, que em São Gonçalo está ótimo, ajudando pra caramba. Isso Olha só, né, ser uma comarca menor, enfim. Eu acho que Itaperuna eu ia dar super certo se eu estivesse lá fazendo isso, né? Porque você tem um acesso mais rápido, né? E aí eu tô vendo aqui a experiência dele que eles estão colocando aqui. Ótimo, que tá dando certo lá, né? Que bom. Nós ainda não usamos para citação e intimação, não. O ato até diz que pode também citar, né? Ele possibilita. Intimar, ele regulamenta a forma, né? Tem termo de adesão, você baixa lá né, direitinho, entrega na vara, etc., no processo, né? No caso, etc. Está totalmente regulamentado. Eu acho assim... Para o oficial de justiça eu achei ótimo. Eu já aceitava quando o oficial de justiça fazia a citação, a intimação, qualquer que seja, pelo WhatsApp da outra pessoa e juntava, fazia a certidão que tinha sido pela... Eu já estava aceitando, ele mandava me perguntar, tudo bem. Agora, a facilidade que isso para otimizar o trabalho do oficial de justiça também, né? Porque tem uma parte aqui no ato conjunto que é todo voltado para o oficial de justiça. Eu achei super interessante essa parte do oficial de justiça também, né? E aí volta aquela questão, né, que eu também ouvi, até foram umas perguntas que ficaram meio soltas, eu não sei se foi na Jutra, se foi no Instagram, no meu perfil, né, mas o WhatsApp, aí vem aquela velha história de partir da má-fé, né, não, acho que a gente tem que partir da boa-fé processual, assim, questões específicas de fraude, nós vamos verificar, haverá a punição por litigância, seja lá o que for, mas vamos partir da boa-fé, né, se estão realmente aderindo, tanto que o ato diz, se houver adesão e depois não houver a comunicação de que mudou o celular, que o WhatsApp Business, enfim, que às vezes acontece isso, né, perde-se, né, porque você tem regras para utilizá-lo e tudo, se você não comunica, vai ser válido. Quer dizer, então assim, tem balizas, regramentos totalmente louváveis para exatamente evitar o que nós estamos conversando, para que você não use na forma como você deseja, você é CM, eu, Paty, de outra forma, a Gisele de outra. Agora não, nós temos balizas formais, um termo de adesão, isso facilita muito, muito, muito. Quando eu fiz a leitura do ato, a primeira leitura, eu falei assim, gente, está totalmente respeitado o devido processo legal aqui, porque não é nada imposto, né? Exato. É uma ferramenta que está sendo disponibilizada, né, que precisa de uma adesão, que pode se desistir da adesão futuramente. Exato. Quer dizer, melhor que isso, gente, não? Entendeu? Exatamente, facilita muito. Facilita demais até. E o custo também, né, Paty? Eu falei assim, gente,
Não é carta, às vezes o advogado não tem noção do custo que é a gente expedir uma Sim. notificação. É custo de dinheiro público, né? E aí quando você fala em dinheiro, é dinheiro do tribunal. Não, não é dinheiro do tribunal, é dinheiro da sociedade. Colocação. É Perfeita do colocação. daquele reclamante, é daquele reclamado, é de todo mundo. Exatamente. O dinheiro que a gente gasta no tribunal é dinheiro público, é dinheiro da sociedade. Claro. Então qualquer coisa que venha, que diminua esse gasto público, todos nós ganhamos. Desde que haja segurança, como você bem falou, sim, o ato está todo amarradinho, está todo balizado. Se desde que haja isso tudo, e há no nosso tribunal, porque a gente recebeu um ato bom, ato esse, que eu até coloco aqui para todo mundo que está escutando, né? A nossa administração atual é uma administração muito tranquila, muito democrática. Ela chamou as duas associações para conversar sobre o ato do WhatsApp. Cada associação indicou juízes para poder fazer propostas. Nós da Jutra indicamos juízes para fazer propostas. Nosso trabalho foi encaminhado para a Corregedoria. A Mata também fez. A Corregedoria pegou aquilo tudo e a experiência de outros tribunais e fez um ato. Quer dizer, não tem porquê, né? A gente, eu bato muito hoje em dia nessa tecla. Não só pela audiência telepresencial, com segurança, claro, e agora com a citação para o WhatsApp, enfim, todo esse conjunto de tecnologia que é colocado hoje à nossa disposição, ele tem que trazer segurança jurídica, sem dúvida nenhuma, mas ele traz, assim como uma retaguarda de economia ao erário, uma coisa, para mim, impressionante. E é isso que a gente tem que pontuar, né, Patrícia? Nesses momentos finais aqui da nossa live. Não, mas você está colocando exatamente isso. No provimento, nos considerando, o primeiro dele é exatamente isso, a questão do custo elevado para a justiça. Exatamente. E é dinheiro público. Dinheiro então, assim, público. Já partimos de um pressuposto positivo, né? Quer dizer, tem que ler os consideranda, né? Eu adoro consideranda, eu sei que ninguém gosta. Olha, eu adoro consideranda. Eu, às vezes, pulo os considerandos. Esse eu adoro. E eu adorei os considerandos. Falei, gente, o ato do WhatsApp, os considerandos estão ótimos, né? Porque é isso. É mais ou menos, pois é mais ou menos como eu comecei a live, né? Eu acho que a gente não pode entrar em nenhum instituto, em nada, sem antes ler os consideranda, né? Então, assim, é isso. Os consideranda são os princípios, são a base estrutural de cada instituto. É verdade. Então, o processo eletrônico tem princípios próprios, né? Isso tudo tem que ser visto, porque senão a gente vai ficar estagnado e não vai conseguir ficar estagnado, que é pior, porque a tecnologia está avançando e avançando e avançando. E a gente temos que fazer da melhor forma. A gente tem que trazer para a gente o que é de bom, aperfeiçoar, ouvir. Eu acho que você falou uma coisa muito legal aí, que eu quero reprisar para quem entrou depois, que é esse aspecto democrático das instituições, tanto do TST quanto do nosso regional. Você faz ouvindo o outro. E mesmo assim, quando você faz, que sempre vem com equívoco, às vezes vem com erro, a gente tem que aprimorar, né? Você escuta a OAB, você escuta a magistratura, você escuta os servidores, você escuta todo mundo e vai corrigindo, e vai aparando as arestas, vai apurando. E vamos avançar, porque muito mais coisa nos espera. A gente tem uma ferramenta, né? Eu estava ouvindo o Marcelo Segal lendo, né? O Marcelo Segal falando no grupo do comitê, o nosso alvará eletrônico agora, a Caixa está pagando no dia seguinte. Sim, você viu, fantástico isso. Pra pagar então, são avanços. Não podemos, é muito positivo. Quer dizer, então, para isso... Exatamente. Entendeu? Você faz um negócio do dia seguinte, está na conta da pessoa. Eu vi. Maravilhoso, entendeu? Vamos fazer o alvará eletrônico para agilizar o dinheiro cair na conta de quem quer que seja. Entendeu? E por aí nós vamos, né? Querida, vamos acabar. Eu fico me policiando, porque para não deixar o nosso convidado cair, né? Porque depois que eu deixei o ministro Agra cair sozinho falando, que foi minha primeira live. Isso. Entendeu? Eu tomei uma... É horrível, né? E se você puder salvar, te peço, que normalmente eu nunca consigo salvar, tá? Não, pois é. Não, salvar eu salvo, eu aprendi, mas não posso deixar a pessoa falando. Então, assim, primeiro, você é nossa querida, nossa associada raiz, né? Como a gente fala, né? Mas a gente tem que agradecer, porque eu sei que o seu tempo, você dá muita aula, você é muito atarefada também, ainda bem que coincidiu, você falou, ai, que bom, essa vaga, eu tenho essa vaga. Exatamente, falei, beleza, perfeito, é porque tinha que ser. Tinha que ser, ficamos todos muito felizes na Jutra de você poder conversar aqui conosco. Então a gente te agradece essa oportunidade. Eu que agradeço, muito agradeço bom. a todo mundo, vou dar a palavra para a Patrícia, mas agradeço a todos que participaram conosco aqui, todos os advogados, vi a doutora Belinha, a doutora Eduarda, né, vi a doutora Luciane, vários, a doutora Marcela, alguns que eu já falei, os nossos colegas, comunicar também que a Jutra está com 3 cursos online. A Paula está aí também. A Paula,
Paula. E agora também. Alguns servidores também. A Sandra, minha diretora. A gente também está aderindo ao mundo online, né? Então, nossos cursos que eram presenciais passaram para online. Então, nós temos o curso do Oscar Marcelo, que é aquele agente da Polícia Federal, ele vai nos... Deve ser interessantíssimo isso. Eu estou doida para assistir de novo. A gente já fez com ele várias vezes, né, Paty? Mas agora ele vai falar... É aquele do presencial? Do Oscar Marcelo, ele é excelente. A gente na Jutra vai fazer um curso mais para os advogados também aprenderem as técnicas de interrogatório para um ambiente virtual, para um ambiente presencial também, que a gente vai voltar. Que acabou que não deu tempo de falar, eu queria tanto falar dessa questão da incomunicabilidade que eu faço. Não tem problema, a gente vai voltar com você, sem dúvida nenhuma, para poder... Porque a Tereza me perguntou, mas como é que você faz? É um sistema um pouquinho mais específico, mais elaborado, mas que está dando super certo. Porque eu estou gravando a minha sala de espera pessoal e a gravação da sala de audiências também. Eu estou fazendo isso, vou ter que fazer. Então, assim, não tem como impugnar. Vamos. Isso, porque eu acho que vale a pena essa troca de ideias. Mas assim, querida, muito obrigada. Então, temos o nosso curso, temos curso de atualização também sobre a legislação trabalhista, temos um curso de prática, todos os dois em andamento, e o do Oscar Marcelo é 28 de setembro e 1º de outubro, são 2 aulas, 3 horas, ele é um ótimo. agente da Polícia Federal nos ensinando técnicas de interrogatório. Tá bom, querida? Tá bom. Obrigada. Agora imagina, não. Então, eu agradeço muito a oportunidade, essa troca de ideias. É isso, nós estamos construindo, nós vamos repensando, nós vamos elaborando, nós vamos... É isso. Eu só queria, não sei se vai dar tempo, antes de entrar na live... Você falando que depois você comigo, hein? Porque eu achei interessante que antes de entrar na live, eu recebi um memezinho, né, no WhatsApp de alguém, que era dizendo exatamente isso, que acho que tem tudo a ver com tudo que nós falamos, que é uma frase do Dalai Lama, que diz o seguinte: abra seus braços para as mudanças, mas não abra mão dos seus valores. Olha então, que lindo. É perfeito, não precisa. Ai, não, mas isso... Não, continue lá, os seus valores, buscando justeza, buscando tudo que é de correto e melhor, né? Na legislação jurisdicional como um todo. Mas não fique fechado. Se abra para o novo, para a mudança, porque isso, os avanços tecnológicos estão aí, não tem como frear, né? É um caminho sem volta, e é positivo, essa questão do alvará eletrônico que você trouxe, é isso, que é melhor, no dia seguinte está pronto, está na conta. Então, assim, tem muita coisa positiva. Vamos tentar ver o lado positivo, né? E não só o negativo, porque criticar é muito fácil. E vamos criticar propositivamente, né? Sim, além disso, então é ruim, né? Isso. Então vamos trazer isso para melhorar. Não só criticar por criticar, vamos somar. Exatamente. Isso. Ai, querida, obrigada. Nossa, eu vou encerrar. Eu que agradeço. Estou tão feliz. Obrigada a todos que ficaram comigo. Imagina, obrigada a todos. Doutora Cláudia Toste, nossa vice-presidente da subseção de Itaperuna, vai ficar gravado, entendeu? Fica sempre gravado. E da próxima quarta a gente se encontra novamente, a Jutra e a Jutra, com a nossa comunidade de advogados, servidores, alunos e ex-alunos, e os nossos queridos amigos, né, colegas que estão aqui, né, nos prestigiando. Um beijo para todos e agradecimento da Jutra para todo mundo, tá bom? Beijo, obrigada, querida. Até logo.